pelo celular, pelo iFood. Nunca na história da humanidade foi tão fácil existir. E mesmo assim, tanta gente desmoronando. Gente que não consegue dormir sem remédio, que não passa uma tarde sem açúcar, que não vive um dia sem distração, que não aguenta nem o próprio silêncio. O ser humano moderno quer liberdade, mas não consegue nem levantar da cama no horário que prometeu para si mesmo. Tá tudo anestesiado, tudo lento, tudo frouxo. Você fala de amor próprio, mas não tem coragem de dizer não para um vício. Você fala de saúde mental, mas alimenta todo dia o ciclo que está te adoecendo. A verdade é que o mundo não está acabando. O que está acabando é o caráter das pessoas. E agora eu vou te dizer o que ninguém tem coragem de falar. Existe uma região no seu cérebro chamada córtex cingulado médio anterior. E essa região só cresce quando você faz o que você não quer fazer. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que te incomoda, o que a sua mente rejeita. Quando você treina cansado, estuda desconcentrado, diz não ao prazer fácil. Entra nesse gelo aqui, querendo fugir. Seu cérebro entende uma coisa: você está no comando, não sua preguiça, não seus impulsos, não sua vontade no momento. E tem mais. Alguns cientistas entendem que essa região é responsável não só pela força de vontade, mas pela própria vontade de viver. Ou seja, quanto menos você enfrenta o desconforto, menos vivo você se sente. Enquanto a pessoa frouxa segue alimentando os vícios, escondida atrás de desculpas e mantras de autoajuda, a pessoa excepcional cala esse barulho e faz o que precisa ser feito. Porque no fim das contas, a diferença entre uma pessoa fraca e uma pessoa forte não está na genética nem nas oportunidades. No que ela faz quando não tem vontade nenhuma de fazer. Nu! Necessário, né, gente? É momento realmente da gente entender que está nas nossas mãos. Que o que difere o resultado de uma pessoa e de outra é a decisão de fazer até acontecer. Mas eu quero que vocês escutem essa história linda de resiliência, de uma pessoa que é muito especial na minha vida, na minha trajetória, que vem sempre fazendo um trabalho, assim, muito lindo, né? Muito sério, de muita fidelização. E é uma honra poder ter ela aqui nessa noite compartilhando com vocês, né, um pouco mais dessa jornada, dessa experiência, desse trabalho. Então, recebam aí com muito carinho ela, nossa querida diretora top, o Karen Bispo! Boa noite, Mary Case! Boa noite! Boa noite a todos. Obrigada, Ari. Obrigada por todo carinho sempre. É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho de vocês, com vocês, né? Hoje a gente vai falar, então, como aumentar os seus ganhos, né, através das vendas. Então, muita gente me pergunta como que eu faço para vender. Você tem o dom, você tem a lábia, você tem o jeito. E qualquer um é capaz de ter ganhos ilimitados através das vendas, de poder crescer mais, de vender mais todos os dias. Basta um pouquinho de disciplina e eu trouxe aqui um método, alguns passos para a gente poder seguir hoje, tá bem? Então vamos lá. Vou começar contando, né, um pouquinho quem é a Yukaren. Então, a Yukaren é mãe, filha, esposa, católica, sou publicitária de formação, tenho 10 anos na Mary Kay e sou simplesmente apaixonada por esse negócio. São 10 anos de altos e baixos, como qualquer um aqui, mas são 10 anos de muito amor, de muita paixão, de entender que realmente esse negócio é a oportunidade dos sonhos. É a oportunidade que
veio para realmente fazer a diferença na minha vida e na minha família. Eu compartilhei recentemente no meu Instagram um pouquinho da minha história, né? Então, eu sou uma pessoa que tem um papel, um diagnóstico de depressão, de transtorno do pânico e a ansiedade. E eu costumo dizer que a ansiedade, né, é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. E imagina esses dois sentimentos dentro de uma pessoa só. É uma briga constante, mas é uma briga em que Mary Kay tem sido meu aliado. Então, aqueles dias em que eu tô mais chateada, mais triste, vem a Ari, vem uma consultora, vem alguém e me fala de Mary Kay e isso enche os meus olhos. E é o que tem me sustentado, Deus em primeiro lugar, e o que tem feito os meus dias mais alegres. Bom, e aí eu já quero começar, né, instigando vocês. Nós vamos falar de aumentar as vendas, né, de ganhar mais dinheiro. E aí eu já começo falando, tire o olho do cifrão. Mas como assim, cara? Você é louca. Eu tô aqui para ter mais cifrão na minha conta. Eu quero saber do cifrão e você me fala para tirar o olho do cifrão? Como assim? A senhora Mary Kay Ash dizia que a gente precisa enxergar, né, os nossos clientes como se eles tivessem uma placa, né, no peito dizendo assim: faça-me sentir importante. Então, quando você for atender alguém, for marcar uma sessão, um spa facial, um encontro entre amigas, o que for, vá sem a expectativa do cifrão. É a primeira coisa. Vá pensando em fazer aquela pessoa que vai te receber uma pessoa realmente importante. Eu tenho percebido que nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão muito carentes de atenção, de apoio, de realmente sentir que são acolhidas, que são importantes para alguém. Meu marido aqui em casa, e aí, né, quando eu disse eu sou mãe, então eu tenho meu esposo e mais 3 filhos. Tem uma moça de 15 anos, o Ícaro com 6, o Tarcísio com 4. Então eu ainda tenho filhos pequenos, né? E aí eu procuro sempre fazer dentro daqueles horários em que eles estão na escola, estão em alguma atividade, para poder também estar um pouco mais perto dele. Então, quando eu falo que Mary Kay foi aquela oportunidade de ouro, é porque quando eu decidi lá atrás ficar só com Mary Kay, o que eu visava era realmente ter mais tempo para minha família. Então, como Mary Kay me fez me sentir importante e deu importância à minha família, eu procuro fazer isso, transmitir isso também para as pessoas que eu atendo. Mais do que os produtos, o cliente quer seu tempo, sua atenção e seus ouvidos. O Ildeu, ele costuma dizer que primeiro as pessoas se encantam por você e depois pelo produto, né? Quando você chega, a sua imagem, como que você as trata, isso, né, como você conecta com aquela pessoa, isso é o que importa, ele é o que abre as portas. Então não adianta eu ir, marquei uma sessão, mas eu vou de cara fechada, eu não me abro, eu não converso, eu não me conecto. Não adianta, a venda não vai acontecer. Então faça-me sentir importante. É a primeira coisa que a gente deve pensar quando se trata da venda. E aí, eu tenho assim uma regrinha que é os 3 Cs do conhecimento. O que seriam esses 3 Cs do conhecimento? Então, o primeiro deles, conheça os produtos. Eu falo muito para a minha unidade, estude. Pegue dentro da nossa página do Mary Kay em Sintonia, tem uma aba só de educação.
Será que todo mundo que está aqui já teve a curiosidade de abrir aquela aba de educação? De ver lá a ficha de produtos, o que tem, sobre o que fala, quais os componentes. Quando você vai fazer uma sessão de cuidados com a pele, a cliente quer saber se você realmente tem propriedade naquilo que você está falando. Bacana, Ari. Se você tem propriedade naquilo que você está falando. Por mais que às vezes, eu entrei agora, ainda não conheço muito. Estude, cada dia pegue um produto. Não teve tempo ainda? No kit inicial, gente, vem a revista, vem a The Look. Alguém aqui já percebeu que na The Look, do lado de cada produtinho, tem a descrição daquele produto? Então, se eu ainda não sei o que falar, como falar, pega a The Look ali, senta com a pessoa. Você gostou desse produto? Então, esse produto aqui, ele tem isso, usa ali de cola. Tá fácil, tá nas nossas mãos. Mas sempre estude. Mary Kay é um negócio que a gente precisa estudar. Se quiser desenvolver, se quiser crescer, se quiser caminhar o quilômetro extra, estudar é fundamental. Então, tire uma horinha do seu dia, 20 minutos que seja, mas estude um produto, estude uma estratégia, estude uma forma nova de abordar, de fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje é ótimo, estudando. O segundo C do conhecimento é conheça as promoções. Quer ganhar dinheiro? Invista em promoção. A melhor desse mês, né? A base número 1. Já conhece sobre a base? Você sabe falar dos benefícios dela? Então, foi lá o primeiro C, conheça o produto. E aí as promoções, o que está em promoção esse mês? Eu sei que a base, ela está em promoção, mas o que mais? Por quê? Nesse mês, você compra o produto, então, por exemplo, a base, quem faz um pedido de 40% está pagando só R$ 38,94 na base. Daqui para frente, você vai vender ela por R$ 79,90, ou seja, você teve 100% de lucro no seu produto. Então, conheça as promoções, conheça o que está em promoção e invista nisso, porque isso aumenta muito mais a sua lucratividade. E o terceiro C do conhecimento é conheça o seu público. Ok, marquei uma sessão. Geralmente, quando eu marco uma sessão, hoje mesmo eu fui procurada, ontem, eu fui procurada por uma ONG, ONG de mães atípicas. Elas vão fazer um ensaio com essas mães lá no Parque Guanabara. E me convidaram para fazer uma parceria com elas, com essas mães. Então, fazer uma sessão de cuidados com a pele, um curso de automaquiagem, para que depois elas fossem fotografadas lá no Parque Guanabara. Então, quando a moça me chamou, eu mandei para ela uma lista de dúvidas. Quantas mulheres são? Qual dia? Qual horário? O que vocês estão pensando de fazer? Enfim, uma infinidade de coisas para que eu pudesse estudar a melhor forma, a melhor estratégia para fazer um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. Então, muitas vezes a gente vai ao encontro. Se eu fiz um briefing, ai meu Deus, praticamente. Você fez um briefing, né? Na verdade, a gente lista tudo para você conseguir o objetivo, né? Muito bom. Exatamente. É isso, posso chamar de briefing. E aí, muitas vezes, a gente vai atender a alguém, uma sessão, sem nem saber de quem que se trata. Às vezes, gente, já teve mulheres de eu atender e ela saber de pele 3 vezes mais do que eu, porque vive no dermatologista e usa um produto daqui, um produto dali, um produto de cá. Se eu vou sem o mínimo de conhecimento, essa mulher vai me dar credibilidade? Não vai. Conhecer o público também é entender que nós temos uma mercadoria de luxo.
Nós temos o que há de mais inovador no mercado. Em se tratando de pele, de maquiagem, não é à toa que nós temos inúmeras placas de número 1 em cuidados com a pele, número 1, a base número 1 em skincare. Isso é né, um produto de né, marca e valor. Então, nós precisamos entender também que o público que a gente deve buscar é um público que valorize esse produto que a gente tem em mãos. E eu não digo assim, discriminar. Eu vi outro dia um vídeo é uma diretora nacional, eu tô com o nome, esqueci agora, mas eu mando para vocês. Ela falando assim, Mary Kay é para todas, mas nem todo mundo é para Mary Kay. Se você lembrar quem era, você me fala aqui. Eu esqueci agora quem que é. É uma diretora nacional, Elizabeth Sena. Ela que falou. Mary Kay é para todas, mas nem todas são para Mary Kay. Ou seja, o nosso produto ele é disponível para qualquer um. Tem pele, respira, né? Pode usar Mary Kay, mas nem todo mundo valoriza o nosso produto. Então, que a gente faça ali também uma valorização do nosso trabalho. Eu conversando outro dia com uma consultora minha, e aí ela falou assim, cara, eu estou gastando muito produto, faço a sessão e não tem resultado. Aí eu fui ver, tá, mas quais são as pessoas que você está mostrando? E aí fui estudar com ela quem era esse público. E muitas vezes ela pegava aquelas mulheres que você passa de manhã, está sentada na calçada. Você passa de tarde, está sentada na calçada. Você passa de noite, está de novo na calçada. Será que realmente é o público que gosta de Mary Kay, que dá valor a Mary Kay, que dá valor a um produto de qualidade? Então, conhecer o seu público, isso é fundamental. E aí a gente precisa sim ter um mínimo de seletividade se a gente quer ter sucesso, se a gente quer ter ganhos maiores. E eu só entendi isso, gente, lá no meu início, eu cheguei a fazer sessão em mão de mulheres, assim, você via os dedos todos cortados de droga, assim. Fiz uma visita a uma cliente, chegar, ela começar a falar sobre o produto, enfim, sumiu aqui, depois a gente vê então. Você via, assim, cortado de droga, sabe? Ela ia valorizar? Não ia, mas foram coisas que eu fui entendendo só ao longo do tempo. Então, aqui, o bom de trazer quem já conhece ele um pouquinho, já percorreu esse caminho, é porque vocês conseguem, ó, dar um atalho, né? Então, 3 Cs do conhecimento: conheça os produtos, conheça as promoções, conheça o seu público. Encante o seu cliente. Encante. Além de fazer ele se sentir importante, encante. Faça uma mesa linda. Se você vai fazer uma sessão, coloque lá uma mesa bem bonita. Coloque uma variedade de produtos. A gente é muito visual. Então, quando você vê ali, quando elas chegam, que elas veem o espelhinho, que elas veem a bandejinha, que elas veem uma toalha, pode ser a mais simples que for, mas faça tudo bonito. Coloque ali uma florzinha, algo que deixe o ambiente mais agradável. Ali ela já começa a sentir que você está fazendo o seu melhor, que você deu importância àquele encontro. Materiais limpos, organizados, uma variedade de produtos. Outra coisa, perfil Mary Kay. Falamos disso ontem na reunião presencial, né? Deu o salão em primeiro lugar, porque ele juntou lá várias estratégias e a coisa aconteceu. Mas o perfil Mary Kay. Gente, se eu for entregar uma base, eu vou entregar essa base, eu passo uma basezinha, um batom, um lápis de olho, uma máscara, alguma coisa. Mas não sai de cara limpa, não vai. Coloca uma roupinha mais organizada. Vocês já devem ter visto também aquele vídeo do copo de suco de laranja. A Ari já até colocou ele aqui em algum momento, né? A diferença entre você servir o suco num copo
O áudio está falhando. Está falhando para mais alguém? Ou é só para Alexandra? Não, aqui tá ok. Para mim tá ok. Não, então tá. Ótimo. Beleza. Alexandra, dá uma olhada então, minha linda. Se é sua internet. Ok. Então vamos lá. Ela colocou, né, sobre esse vídeo, então, a diferença sobre servir o suco, né, num copo de requeijão, num copo mais ou menos e numa taça, a diferença que é. Então, nós somos essa taça. Nós precisamos entregar o nosso produto, o nosso conteúdo condizente com isso. Terceira coisa, confiança. Você precisa passar confiança naquilo que você está falando. Então, lembra quando eu falo lá de estudar os produtos? Porque se você estuda, a chance de você estar mais segura, mais confiante para falar sobre o produto é muito maior. Então, mesmo se não sei naquele momento, não sei como dizer, você é a autoridade daquele lugar. Você é que está com a palavra ali. Então, às vezes, a gente errou, conserta ali mais para frente e tudo vai dar certo. Mas passe confiança. E, por último, todo lugar é lugar. Às vezes, eu fico pensando assim, mas eu preciso fazer aquela mesa linda para poder vender muito. Mas isso é uma das coisas do nosso negócio, é um dos desenvolvimentos do nosso negócio. Todo lugar é lugar de vender Mary Kay. Todo lugar é lugar de você falar, é lugar de você demonstrar, é lugar de... Gente, banheiro de shopping, eu já fiz. Ponto de ônibus dentro do ônibus, eu já fiz Mary Kay. Lugares que vocês nem imaginam, assim. Sempre falo de Mary Kay. Sempre falo. Porque, além de ser uma oportunidade da gente vender, para quem está aí desenvolvendo carreira, né? Está crescendo na empresa, quando você fala em todo lugar, a sua chance de aumentar, né, a sua conectividade, seus contatos é muito maior. Então, não tenha vergonha. Você não está matando, não está roubando, você está falando de coisa boa. E se a pessoa te disser não, o não não é para você. O não é para ela. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam assim, nossa, o cara, mas essa pele, que não sei o quê. Eu sempre falo, gente, Mary Kay. Ali eu já estou vendendo, a gente vende o tempo todo. Eu estou com um brinco, estou com um arquinho, um vestido. Onde você comprou esse vestido? Onde você comprou essa tiara? E esses brincos, a gente vende o tempo todo. Então, por que a gente vai deixar de vender o nosso produto? Pegue o batom, passe o batom com vontade. Nossa, que batom lindo! Então, todo lugar é o lugar. É a chave para a gente vender muito. Então, recapitulando. Uma mesa bonita, encantar o seu cliente, variedade de produtos, perfil Mary Kay, confiança e todo lugar é lugar. E aí, só falando dessa questão de variedade de produtos. Quando uma consultora ela inicia, muitas vezes ela quer pegar aquele kit logo e já vender ele, né? E já pronto, já fazer o dinheiro e tal. Gente, é o maior erro de todos. A Mari Cavalcante sempre fala de uma dica, né, da vaquinha, e eu amo essa dica e sempre falo com as meninas da minha unidade também. O nosso kit inicial, ele é a nossa vaquinha. Então, para quem nunca ouviu isso, eu vou falar aqui. Ele é a nossa vaquinha. Então, você compra ali o kit. Você tem ali um kit 3D. Ótimo. No kit 3D, se eu pego ele e vendo, ele vai me valer R$419. Beleza, peguei os 419, embolsei, paguei os 350 do meu kit inicial, ficou o restante ali para mim. Agora, se eu pego esse kit e eu começo a fazer sessão, eu começo a demonstrar esse kit,
quanto que esse 419 ele vai multiplicar? Ele vai me render. E as antigas também, não comecei agora, mas, gente, tire produto para demonstração. Produto para demonstração não é perca do produto. Não é, eu não tenho esse dinheiro mais, eu estou investindo em demonstração para o cliente ficar usando. Gente, eu tiro uma base dessa. Quantas mulheres eu posso atender com essa base? Eu tiro uma máscara de cílios. Quantas? Tem um lançamento agora desse mês, o óleo, né? Lembra que eu falei, tá sempre atento às promoções? Então, a gente tem o lançamento do óleo de multibenefícios, a gente tem a máscara, né? A Ultimate, não é isso? Também. A gente tem o Joy, gente, eu tô apaixonada pelo Joy. Eu uso ele de manhã, de tarde, de noite. E eu mostro para todo mundo. E eu falo que ele foi desenvolvido em conjunto com neurocientistas. E cheira aqui. É outra coisa, fácil de vender. E aí não estava aqui no meu roteiro, mas vamos lá. Mais um benefício da Mary Kay, que é o Consultora Pro, né? Temos aí, foi mês passado, esse mês agora, com a parte de fragrâncias. Gente, quer vender muito? Quer vender rápido? Invista em fragrâncias. Cheirou, borrifou, acabou. As pessoas ou gostam ou não gostam. As que não gostam, você, não, eu gosto de uma coisa mais assim. Não, pera aí, então que eu tenho aqui. E aí, invista, que é um dinheiro rápido. Rápido. Você não tem que gastar muito em ficar demonstrando, às vezes, para que isso, venda rápida. Então, além do mais, você ter essa venda rápida, ainda pode conquistar aí a primeira fase do Consultora Pro, né? São 8 fragrâncias, sendo que 2 tem que ser Joy. O negócio é maravilhoso. Então, invista no seu negócio. Tire um produto, teve um lançamento, tira um. Você não está perdendo esse dinheiro, não. Pelo contrário, você está ganhando. Porque através daquele você vai mostrar. Então, lembra da vaquinha? O cara tem a vaquinha dele faz leite, dá o leite, que ele faz queijo, que ele faz manteiga, que ele faz iogurte, e aí que ele vende, e aquela vaquinha vai sustentando a casa dele. Mas se ele pega aquela vaquinha e vende, ele embolsa o dinheiro ali. E depois? Então, a gente muitas vezes fica pensando no agora, no imediatismo. E não pensa no quanto que você pode multiplicar os seus ganhos. Ok? Isso Eu aí. complementei aqui para elas saberem, porque deve ter gente nova. O Consultora Pro, gente, se você bate, né, fecha a primeira etapa, você vai para a próxima etapa e você pode se tornar uma embaixadora de fragrâncias da Mary Kay, receber todos os lançamentos de fragrância por 1 ano gratuito de presente para você, né? Ainda uma maleta personalizada. Vocês não têm noção, é muito benefício. E a primeira etapa é simples, eu nem vou falar do programa inteiro, vamos falar só dessa primeira etapa. 8 fragrâncias, sendo 2 Joy aí, para quem não sabe, e ainda dá tempo, o mês fecha amanhã, então aproveita, faça o repique, olha quantas fragrâncias você pediu mês passado, esse mês, e pode ouvir isso que a Yukari tá falando, depois eu vou fazer umas perguntas para ela aqui, gente, trazer na prática, porque eu conheço a realidade dela, tá? Conheço a realidade dela reinvestir, dela fazer dinheiro rápido, da Yukari vender, assim, 5 kits, 6 kits de cuidados com a pele num dia, num final de semana, precisa levantar 3 mil, 4 mil, 5 mil, ela sabe como fazer isso, né? Ela fechou, olha, eu já dando spoiler aqui, a qualificação dela, quando ela resolveu entrar em qualificação, faltavam 2 dias para o mês acabar, e ela fez 6 inícios, então é o poder da decisão, vocês estão diante de uma pessoa aqui, como ela falou, que passou por todas as etapas, que aprendeu a fazer, e daqui a pouco eu vou perguntar ela umas coisas aqui para trazer ainda mais isso para vocês, assim, da prática dela do dia a dia. Mas já tô amando, né? Parabéns. Obrigada. Então, vamos lá. Próximo passo. Fez a sessão. Então, peraí. Fez lá a sessão,
fez a demonstração, encantou, você deu o seu melhor, mostrou todos os produtos, a cliente experimentou, amou, ai, estou encantada com essa base, estou encantada com o kit de cuidados com a pele. E aí? E agora? Hora de fechar a venda. Muitas vezes é o que muitas consultoras têm pecado nessa parte. Fechar a venda. Dá o seu melhor, demonstra tudo, sabe falar, conhece o produto, mas na hora de vão comprar, fica com medo, fica com receio, fica pensando que está incomodando. Gente, é outra coisa que a Ari tem trabalhado muito com a gente, essa questão da mentalidade, e que eu percebo que muitas vezes a gente entende que falar de dinheiro é um incômodo. E se dinheiro te incomoda, como que você vai receber ele? Como que ele vai vir até você? O dinheiro ele não pode nos incomodar. Então, o nosso produto, ele tem um valor, né? Mas ele também tem um custo. E o seu trabalho, o seu serviço, ele também tem um custo. É o custo da gasolina, é o custo do Uber, é o custo do almoço, é o custo da sua internet, do seu celular. Isso tudo é um custo. Então, eu preciso repassar esse meu custo. E como que eu vou falar disso? Fechamento. Como fazer o fechamento? Eu peguei aqui até um fechamento que eu uso. A Ari deu uma dica desse fechamento há um tempo atrás. Eu amei. Quando eu voltei para a Mary Kay, eu nem conhecia esse método. Voltei assim no sentido, eu nunca saí de Mary Kay, mas por questões de saúde eu fiquei um tempinho longe. E aí, quando eu me reconectei, quando a chave virou mesmo, eu vi essa questão do fechamento e falei, gente, que negócio bacana. Na minha época não era assim. Então, para quem ainda não pegou essa ideia, eu sugiro assim, façam, porque é sensacional. Uma forma muito fácil, muito prática da gente fechar, sem ter aquele medo assim, de achar que está incomodando, enfim. Então, vamos lá. Quando eu termino, aí eu falo com a cliente, né? Enfim, eu falo assim, ó, na Mary Kay, a gente tem 3 pacotinhos de tratamento, né? Então, seria o básico, o intermediário e o avançado. E aí, gente, eu pego todos os produtos de novo. Tudo aquilo que eu... Lembra de que, da visualização, eu preciso ver o que é que está embutido, né, nessa compra, né, os meus benefícios. Então, eu volto tudo aquilo que eu falei. No básico, a gente tem aqui o hidratante, o sabonete, a base, por esse valor. Outra coisa, não fale, não verbalize números, porque quando você fala valores assim, o inconsciente dela já pensa no gasto. E aí, quando você deixa ela raciocinar sobre aquilo, ela raciocina da forma que mais encaixa na mente dela, que fica melhor para ela, de uma forma que ela não entende como gasto. Então, eu já mostro, ó, fica esse valor, e mostro para ela, ou no celular, ou imprime. O intermediário, então ele vem gel de limpeza, ele vem hidratante, ele vem diurno, noturno, vem base, 5 produtos por esse valor. E aí eu falo, o avançado, ele vem tudo que você usou, então vem, aí repito, gel de limpeza, hidratante, blá, 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 mais a base, mais o peeling de cristal que você amou. Lembra daquelas manchinhas que você me falou? Lembra, né, que você estava sentindo que a sua pele estava muito áspera? Então, eu vou relembrando aquilo que ela me falou lá quando eu comecei o atendimento. E aí eu quero até voltar nisso, porque eu esqueci de falar. Outra chave para se fazer a venda, e dentro daquilo, faça-me sentir importante, né, de dar ouvidos, de dar seu tempo, é perguntar para ela o que tem na pele que ela gostaria de melhorar, de realçar, de modificar. Porque aí, quando você vai no fechamento, você vai em cima daquela questão. Você vem, então, com a solução para o problema dela. Mostro os 3 kits e aí falo, qual dos 3 você quer
começar o seu tratamento hoje. Aí ali eu não dou opção dela falar que não. Eu não dou opção dela falar que não quer. Eu só dou para ela a opção dela escolher qual que ela quer. E, gente, não tem uma pessoa que eu não faço isso que não escolha. Ah, eu quero esse. Não, eu vou começar hoje com o básico e tal, por conta de... Não, eu quero o avançado, eu quero tudo. Né? Você me disse que tudo é o que vou ter resultado. Então, ali eu já direciono a venda. Se quiser, tem mais alguma coisa que você queira colocar, que você gostou? Ah, eu gostei daquela máscara, eu gostei daquele lápis. Eu chego aqui em casa, minha filha sempre vê assim, eu chego aqui em casa assim, com a mão toda rabiscada, porque aí eu ponho lápis de olho, eu ponho, às vezes, uma sombra aqui, alguma coisa assim, muito no visual, para elas visualizarem, né? Olha esse lápis de olho, ele é a prova d'água, jogo água. Então, eu vou fazendo inúmeros testes, às vezes, ali na minha mão, para que elas possam viver um momento sensorial. Nós estamos falando muito disso ultimamente, né? Tanto que a Mary Kay veio aí com esse óleo multibenefícios, porque é justamente para que você tenha mais de uma opção em relação a um produto. E a nossa sessão também, gente, precisa ser multissensorial. Ela precisa visualizar, ela precisa sentir, ela precisa cheirar. A sua cliente, ela precisa de conectar todos os sentidos para que ela entenda a importância de ter aquele produto. Se pudesse, podia comer, né? Ah, não comem! Porque geralmente eu passo o bálsamo labial, aí todo mundo fica assim, ai, que docinho. Então, até o paladar eu ativo nas minhas sessões. E aí, fechamento não é o fim. Às vezes a gente pensa, acabou a sessão, ufa, falei tudo que eu tinha para falar, vendi, saí de lá com a venda, bacana, acabou. Não. Fechamento é o início de uma história com aquela pessoa. É o início de um relacionamento com aquela pessoa. Então, após o fechamento, você vai fazer o quê? 2 mais 2 mais 2. Você vai ligar 2 dias depois para saber se ela tirou os produtos da caixa. Gente, já teve várias vezes. Dúvida, 2 mais 2? Então, vamos lá. Você liga 2 dias depois, 2 semanas depois e 2 meses depois. Então, 2 dias depois para saber se ela está usando, se ela tirou os produtos da caixa, do armário, se já está disponível, se ela já começou a implementar dentro da rotina dela. Quantas pessoas que eu ligo que falam assim, nossa, nem abri a sacola. E se você não tivesse ligado, ela ia ficar sem abrir a sacola 2 dias, 2 semanas, 2 meses. E aí? É interessante que essa pessoa não use o produto? É interessante que você faça a venda uma única vez? Não, não é interessante. 2 meses, 2 semanas, perdão, porque com 2 semanas, principalmente em relação ao kit 3D, ela já começa a perceber alguns resultados, algumas modificações. Muitas retornam falando assim: parei de usar, porque deu alergia no meu rosto. Alguém aqui já passou por isso? Né? Aonde que a gente entra e fala, não, não é alergia, isso é o produto agindo na sua pele, então ele vai começar a limpar mesmo. Sim, olha aí, pois é, né? E aí, exatamente. E aí, se ela acha que, tô com alergia, acabou, ela não vai usar mais, ela vai guardar o produto ali e nunca mais vai fazer uso dele, vai jogar fora, vai dar para alguém, vai vencer lá na prateleira. Então, é onde que você orienta. Geralmente, quando é alergia, gente, acontece na hora. Você fez ali o teste, se é uma reação alérgica mesmo, na maioria das vezes, vai pipocar na hora, vai ficar vermelho, alguma coisa mais severa vai acontecer. Com o passar do tempo, é uma ação do próprio produto. E aí você fala, não, pode continuar o seu uso, que você vai perceber que daqui a pouco
não vai estar mais assim. Já vai começar a tratar. Enfim. Então, também a importância, lembra do que eu falei sobre estudar os produtos? É entender isso. Então, se você estuda, você sabe a reação do produto e você tem a confiança de passar uma orientação para aquele seu cliente. E 2 meses, por quê? Mary Kay, 2 em 2 meses, gente. Então, 2 meses, porque já deu ali para ela, já deu para ela perceber mudanças na pele. 2 meses, porque às vezes início ali, ela pega o sabonete e acha que é para tomar banho, e aí o sabonete já está acabando, e você e aí você já tem a opção de repor esse sabonete ou algum outro produto para falar do lançamento, para falar para ela complementar, né, o cuidado dela com um booster, com o peeling se não tiver comprado, né, os nossos produtos aí, os nossos complementos. Então, 2 meses, porque a gente tem essa facilidade para esticar esse relacionamento, né? E tornar aí a nossa cliente bem fiel. E o 2 aqui, relacionamento. Mantenha um relacionamento mesmo com a sua cliente. Mesmo que você saiba que o kit ele dura de 6 a 8 meses, mas volte nela, avise que a base está em promoção, volte nela, pergunte se ela quer um complemento, volte nela, peça indicação. Gente, a gente perde muito, deixa de desenvolver o nosso negócio porque a gente deixa de pedir indicação. Então você fala, nossa, fulana, você gostou do produto, tô vendo que você está disciplinada, que você está usando. Grava um depoimento para mim, me indica para algumas amigas suas, eu quero presentear também com o mesmo spa que você. Isso aí, sempre faço isso, conquistei novas clientes assim, isso mesmo, Lia, né? Olha aí, 70 contatos. Então, sempre peça indicação. Se é uma pessoa que está usando o produto, que está gostando, a chance de você ter contatos quentes é infinitamente maior. Então, mantenha o relacionamento com essa sua cliente. E aí, lembre-se. Então, lembrete aqui, gente, colocar lá na geladeira, colocar no quadro. Vocês podem ver que aqui atrás de mim tem quadro, na minha frente tem quadro também. Então, coloca visível, lembrete, agendar, vender, iniciar. Agendar, vender, iniciar. No meu primeiro seminário, quando eu fui lá, né, para São Paulo, primeiro seminário da Mary Kay, eu lembro que a gente fretou um ônibus e aí a gente, num determinado momento, você só via todo mundo cantando assim, agendar, vender, iniciar, agendar, vender, iniciar. E aquilo virou um mantra, assim. Por quê? Se eu agendo, então eu parei ali 1 hora, 2 horas do meu dia para fazer agendamento, para ligar, para marcar, para fazer parcerias. Então, agendei, enchi a minha agenda, minha semana de sessões, de spa facial, de clientes para ir falar, de oportunidade, enfim. Se eu tenho aqueles compromissos, a chance de eu desmarcar é muito menor. A chance de eu deixar de fazer é muito menor. Porque você firmou um compromisso. Agora, se você não agenda, se você não faz, se você não tem aquela clareza do que você precisa fazer, qualquer coisa serve, né? Então, agende. Você agenda, automaticamente você vai fazer ou vendas ou início. As duas coisas vão acontecer. Então, sempre lembre, agendar, vender, iniciar. E aí, como, né, a nossa mentora maravilhosa, a senhora Mary Kay Ash, indica o livro, tá? Quem não leu o livro ainda, por favor, leiam Milagres que Acontecem, porque realmente milagres acontecem nessa empresa. E ela fala que nada acontece até que se venda algo. Então, nada muda. Você não sai do lugar, você não amplia a sua unidade, as suas vendas, o seu crescimento, sem que algo seja vendido primeiro. Nem que seja a sua imagem. Bom? Muito obrigada!
Ari, é isso. Obrigada, meninas. Obrigada pela atenção. Arrasou! Mas calma que você não vai embora ainda não. Calma. Gente, tem suor daqui de cima até lá embaixo. Maravilhosa. Falou de realmente... É tão lindo, né, gente? Ver que ela não só faz, mas ela aprendeu. Então, ela replicou aqui para vocês exatamente as técnicas que foram ensinadas, que ela faz até hoje e que geraram e continuam gerando resultado. Então, vamos lá, Ilka, eu quero aproveitar para fazer algumas perguntas. Se alguém tiver aqui também, pode colocar as perguntas para a gente poder aproveitar esse momento super rico aqui. Mas eu quero que você fale o seguinte, o que te fez permanecer na Mary Kay, sabendo que você é publicitária de formação, eu te conheci trabalhando num dos maiores hospitais de Belo Horizonte, né? Você já falou que um pouquinho do quadro de depressão e etc., mas você tinha tudo para poder voltar para o mercado. Por que você tomou a decisão de permanecer na Mary Kay por todos esses anos, né? Diante das propostas que surgiram, diante do mercado, diante da competência que você tem, o que te fez permanecer na Mary Kay? Primeiro de tudo, o amor. Eu realmente me apaixonei pela empresa, pelos fundamentos, pela qualidade do trabalho desenvolvido, por tudo que oferece e que no mercado aí fora não tem. Não tem. Nesse meio tempo, é aquilo que você falou, eu tive algumas propostas e ao analisar, eu falei isso esses dias com as minhas consultoras. Falei, gente, na reunião que eu fiz com elas, falei, gente, vocês não têm noção do que o mercado formal, entre aspas, está pagando para um profissional. Eu tenho eu sou formada em publicidade, mas eu também tenho experiência em gráfica, como design gráfico, fotografia, o inglês o básico, mas tenho mídia social, enfim, eu tenho uma gama de qualificação profissional, entre aspas, né, assim, e que o mercado aí fora está pagando 3.000, 2.800 para você. Ainda tem uma novidade agora, que é o tal do CNPJ, não se contrata mais, acabou esse trem de CLT, tá? Tá acabando mesmo. E aí o CLT disfarçado é o quê? Contrata como CNPJ, então eles te pagam aquele valor cheio e você arca com gasolina, lanche, almoço, tudo, tudo, tudo. Ou seja, no final, seus 3.000, ele vai ali por uns 1.800. Então, uma das coisas foi isso, a valorização que a empresa Mary Kay faz na sua força de vendas. E a segunda coisa é minha família, meus filhos, meu marido, coisas que, quando eu deixei, né, o hospital, eu não tinha tempo para eles. E hoje, com a Mary Kay, eu consigo acompanhar. Então, tem filho adolescente, né? Eu tenho todas as fases em casa. Filho adolescente, criança, um bebê, porque o Tatá acabou de fazer 4 aninhos, então, assim, ainda tá aquela coisa do bebê, meu caçulinha. Então, eu tenho todas essas fases que precisam de atenção, precisam ali do olho da mãe, precisa estar atento e que só a Mary Kay consegue me proporcionar. Ah, legal. Eu aproveitei isso porque eu sei que você escolheu, né? E você me falou sobre essa questão dos filhos, então eu queria que você compartilhasse aqui um pouquinho. Outra pergunta sobre a sua trajetória. Quando você fala assim, 1.800, 3.000, né, no mercado, porque você já aprendeu a ganhar mais do que isso na Mary Kay. Eu me lembro o dia que eu encontrei com você para fazer aquela sessão, você falou assim, olha o carro que eu comprei com a Mary Kay. E ali eu fiquei muito feliz, porque eu falei, ver a realização de vocês é uma realização. Então, colocando na balança, pensando nessa questão dos ganhos, vale a pena fazer isso aqui que você tá, né, que você falou? Então, na hora que a gente coloca tempo, flexibilidade e grana, dá para sustentar, ajudar em casa, ter um salário maravilhoso, seguindo esses passos aqui que você falou? Ari, conquista mais recente. Então, você, né, lá do carro,
reforma da minha casa, enfim, várias coisas. Conquista mais recente, ano passado, 14 de dezembro de 2024. Minha filha fez 15 anos. Então, eu pude proporcionar a festa dos sonhos para ela, com Mary Kay. Então, eu não tenho outra renda. Meu marido trabalha, mas o dinheiro de marido, para quem aqui é casado, sabe que o dinheiro de marido é para pagar as contas, né? Para comprar alimentação, é o básico da casa. Se a gente quer fazer algo a mais dentro da nossa, né, Lia? Verdade, e é isso. Se a gente quer fazer algo a mais, quer, né, crescer um pouco mais, é o nosso dinheiro que faz, né? Eu diria assim, talvez as besteirinhas, né? Mas nesse caso, um sonho realizado. Você até me falou, eu ia até procurar aqui, mas depois, numa outra oportunidade, eu tenho vídeo, um compilado do aniversário, que geralmente eu mostro isso, né? Quando eu vou fazer uma entrevista de início, já mostrei para as minhas consultoras. Então, quando foi início de 2024, eu já estava com toda uma planilha de tudo que eu precisava, de quanto que eu ia gastar. Então, casa de festa tal, DJ tal, isso, buffet tal, isso. Então, quanto que eu preciso ganhar para que isso aconteça? E aí, se concretizou. E, Ai, para quem sabe, festa de 15 anos não é barato, né? não é, não é. Então, olha que legal, gente. Quanto eu preciso ganhar para poder realizar isso? E aí, a partir daí, você começa com uma projeção, né? Vezes 2,5, que é o multiplicador do nosso pedido de 40%. E o Karen nunca fez pedido de menos de 40%. E detalhe, os pedidos dela são todos acima de 3, 4 mil, né, pontos. Então, assim, às vezes a gente bate o olho, que é pedidão. Na última promoção de kits, eu não me lembro, eu sei que ela pediu e falou assim, só para entregar, tá tudo vendido. Quantos kits eram? 10. 10 kits só para entregar. Então, assim, gente, ela aprendeu a fazer dinheiro muito rápido, mesmo. Ela sabe que, assim, preciso levantar uma grana. É simples, vai fazer uma sessão que rapidinho você levanta aquele dinheiro ali, né? Que rapidinho você consegue fazer essa multiplicação acontecer. Então, alguém tem alguma pergunta aqui, né, a mais? Ela falou sobre fidelização, sobre a questão do conhecimento, como é que ela chega para fazer isso, para poder prestar esse diferencial para os clientes. Alguém tem alguma pergunta específica para eu, Karen, que você gostaria nessa noite que ela respondesse, que ela contasse um pouquinho diante da trajetória dela? Alguém? Eu, Vanessa, era só para saber como que ela agenda, assim, como ela direciona, como ela inicia esse papo com a cliente, como é que ela faz. Uhum, entendi. Então, vamos lá, Vanessa. É da forma mais leve e autêntica possível, assim, não tem muito rotina. Então, sei lá, vou ligar para a Ariana. Oi, Ariana, tudo bem com você? Aqui é a Karen, eu sou diretora de vendas da Mary Kay. Quem me indicou você foi fulano, fulano, fulano. Eu fiz uma sessão de cuidados com a pele. Ela ficou encantada com o meu trabalho e ela quer te presentear com um momento como esse. Que dia que eu posso marcar aqui para você? Dia de semana, final de semana. Então, já dou ali para ela aquelas opções, 2 opções também, para que ela já me direcione. Então, sempre, gente, perguntas direcionadas. Isso vocês vão ouvir falar várias vezes aqui. Final de semana ou meio de semana? Ah, não, para mim eu trabalho a semana toda, então tem que ser final de semana. Então, aqui eu tenho sábado, esse horário e esse horário. Qual dos 2 horários? Então, já direciona ali para ela. Você já direciona a resposta dela. Porque se você falar assim, vamos marcar? Aí ela vai ficar assim, Vou olhar quando e eu te tiver... falo. Vou olhar e te falo, quando eu tiver tempo, eu marco com você. Então, não deixa a coisa solta, a coisa vaga. Se alguém te indicou, fale quem te indicou. Apresente quem você é, quem te indicou. Se não indicou, se foi um contato frio, pegou numa urna que seja, você deixou o seu contato em tal lugar. Clareza para falar, fale a verdade. É isso. Arrasou! Ai, gente, ó, deu nosso horário aqui, mas alguém tem mais alguma pergunta? A última aí, ó, para a gente fechar. Mais alguém?
Pode gastar, eu faço com as meninas. Suga, pode gastar. Suga, gente. Feita. Não, eu fiz uma urna uma vez, Vanessa, novamente. Eu fiz uma urna uma vez uma lanchonete bem badalada. Não é uma lanchonete, é uma, enfim, salgaderia que vende bolo, tortas, enfim, tá agora já expandindo em shopping e tal, de uma amiga. Eu peguei nessa urna 80 contatos. Desses 80 contatos, 82 contatos, desses contatos, apenas 4 diziam que tinham consultora. Olha. E eu comecei a agendá-los, né? E fazendo as sessões, eu fazia sessão no meu estabelecimento. E eu não sei se eu estava fazendo a forma errada ou se era o fechamento, mas eu comecei a não ter, assim, das sessões que eu fiz Expressing, eu estava fazendo peeling, sessão completa, não estava surtindo venda. Aí eu falei, vou reduzir. Aí eu comecei a ter dificuldade para agendar. Não sei se é porque eu fiz um sorteio de uma base, então as pessoas associaram que estavam ganhando, mas de certa forma você está ganhando, né? Porque uma sessão de beleza da Mary Kay é um presente realmente. Ou talvez tenha sido a abordagem que eu estava fazendo na hora do agendamento. Eu não sei qual foi aí especificamente o erro. Eu suponho que tenha sido talvez a abordagem e o fechamento. Como que você aborda, Vanessa? Como que você falou? Então, eu estava mandando mensagem no WhatsApp. Olá, sou a Vanessa, me identificava. Ó, você ganhou a sessão de cuidados com a pele em parceria com a Juliette Salgados, um exemplo. Aí eu dizia, você prefere manhã ou tarde, tal dia ou tal dia, né? Fazer aquelas perguntas, né? Para ela poder marcar dentro dos horários que eu tinha. Aí eu comecei a fazer alguns atendimentos, mas a galera vinha, fazia rapidinho e tchau. Vinha, fazia rapidinho e tchau. Eu falei, eu acho que é a forma como eu estou abordando. Ou ia o fechamento, talvez. Mas elas vinham até você? Como assim? Isso. Elas vinham até mim porque eu tenho uma loja aqui na minha cidade de bolsas, então eu estava fazendo a sessão na loja, porque eu ficava todos os dias de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5, então não tinha como eu fazer fora. Aham, entendi. Bom, então vamos lá. Você mandava mensagem, já você ganhou e tal, e qual dia você escolhe? Divide essa sua mensagem. Cari, se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Mas divide essa sua mensagem. Oi, fulana, bom dia, tudo bem? Aqui é tal, 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 tal. Beleza. Aí você aguarda ali, pelo menos ela te responder. Oi, tudo bem? Oi, quem é? Alguma coisa assim. Você ganhou uma sessão de cuidados com a pele em parceria com tal, tal, tal. Tal dia, sim. Aí ela fala, que ótimo, ganhei, como que eu faço e tal. Aí você começa, então particiona esse seu diálogo para que você tenha uma maior, aguce a curiosidade dessa pessoa em saber o que você está oferecendo, entendeu? Não vai muito direta, não. Outra dica, você falou, eu faço na minha loja, as pessoas vêm até mim. Eu tenho, dentro da minha equipe, eu tenho 2 consultoras que têm loja também. E aí, muitas vezes, elas reclamam que eu fico muito tempo parada dentro da loja e eu sei que se eu estivesse na rua fazendo Mary Kay, eu estaria ganhando muito mais. Porque todas as vezes que elas saíram comigo, elas viram que, nossa, e cara, com 1 hora, 2 horas aqui com você, eu vendi isso tudo e na loja eu fico o dia inteiro para vender R$100, R$150. Então, o que eu falei com elas? Priorize pelo menos 1 hora, 2 horas do seu dia fora da loja. Eu tenho certeza que você não vai tomar prejuízo por conta disso. Às vezes, fecha ali na hora do almoço, geralmente almoço é mais tranquilo, eu não sei como que é, às vezes, se for perto de algum comércio, o almoço, né, as pessoas saem perto de algum comércio, perto de alguma empresa, as pessoas saem da empresa e vão na hora do almoço, mas tenta ver ali dentro do seu horário quais são os mais tranquilos para a loja e prioriza fechar lá 1 horinha, 2 horinhas e vai para a rua fazer Mary Kay. Vai até as pessoas. Lembra do que eu te falei de fazer elas se sentirem importantes? De que elas querem o seu tempo, o seu ouvido? Você sai um pouquinho da loja e vai fazer uma sessão na casa da cliente. Vai conhecer o ambiente dela, vai conhecer a realidade dela. Você vai ver que o resultado vai ser muito maior. Certinho? Obrigada. Eu percebi também quando eu faço alguns atendimentos sem ser em ações, por exemplo, eu fiz nem só de história triste viva a Mary Kay, né? Eu fiz atendimentos pontuais na loja com
pessoas que eu tentei várias vezes marcar, não consegui, mas teve um dia que eu disse, vem cá. E foram vendas surpreendentes. Eu fiz um atendimento agora, recentemente, que uma cliente me comprou R$800. Pois Kit timeline completo, base. E era uma pessoa improvável, uma moça do transporte, que ela faz transporte no colégio que meu filho estuda, anda sempre simples. E eu falei assim, eu vou atender, porque eu já tenho não, e eu não tenho isso, eu não diferencio quem está bem vestido e quem não está. Eu simplesmente fui, marquei, fiz um atendimento com ela rápido, na loja, inclusive, e ela comprou R$800. É isso aí. Oi, boa noite, tudo bem? boa noite. E quem tá falando? Quem é? É Fátima Nunes, sou da Elaine Bittencourt. Ai, que bom. Desculpa que eu cheguei ainda há pouco correndo. Então, essa semana, uma cliente minha, né, falou assim, Fátima, eu vou te indicar uma amiga minha, posso? Falei, pode sim. E ela falou, eu já usei base da Mary Kay há muitos anos atrás. Meu filho era mais de 20 anos. Aí eu falei, tá, conversei com ela, né, expliquei a ela que mudou muita coisa, mostrei a revista, tudo. Aí ela fez o teste da base, mas pelo rosto que eu vi na foto, né, eu falei, acho que não tem nada a ver. Eu olhei para ela e falei, você pode mandar uma foto para mim sem filtro, sem maquiagem, nada? Eu falei, tá, já sei qual é a sua base. Eu falei, quando que eu posso te encontrar, né, para a gente poder fazer o teste da base? Eu gosto de fazer o teste da base. A primeira vez, eu não gosto de vender base assim, pelo kit da base. A pessoa vai embora e depois dá errado, né? Eu prefiro fazer o teste. E levei a que ela fez, que saiu no kit da base, e levei uma outra, porque eu falei, o rosto dela é igual ao da minha sobrinha. Quase igual a tonalidade. Aí levei. Só que aonde eu vou, eu levo minha bolsinha. Aí nós marcamos no shopping. Cheguei lá, quer dizer, botei a base embaixo, né? A estratégia, né? Aí já abri minha bolsa, já com batons, com um monte de coisa. Aí ela já comprou. Testei a base, ela gostou, adorou, ficou apaixonada. E aí ela olhou assim, você tem batom, né? Eu falei, tenho. Você tem máscara de cílio, né? Eu falei, tem. Aí eu saí de lá com uma venda de R$450. Olha isso. Esse é o nosso negócio, gente. Quanto mais a gente tem oportunidade ali de mostrar, de criar essa experiência, mais resultado a gente vai ter, né? Então, obrigada pelo compartilhamento, obrigada, Yukari, mais uma vez, por toda a doação, por estar aqui. Seu recadinho final para a gente arrasar nas bases amanhã, qual é? Aproveita, né? Aproveita. Invista nas promoções. Já o recado já foi dado. Foi dado, né?